Olá, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Essa série de estudos das parábolas, eu queria falar sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, de 24 a 30, diz assim: E propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também com ele o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio. E eles lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais, pois, crescer ambos, joio e trigo, juntos, até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Palavras do Senhor, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esta parábola do joio e do trigo, muito conhecida, ela é uma continuação da parábola do semeador, que saiu a semear, do capítulo 13 de Mateus. Inicia-se uma série de parábolas ou ilustrações de Jesus. Ilustrações que mostram conceitos da vida real, com cunho religioso, ético, moral e espiritual. Você é joio ou trigo? Era uma prática muito comum na época do Novo Testamento de Jesus. Os fazendeiros, os agricultores que lidavam com a terra, com o arado, não é? Com o plantio, o trigo, a cevada, o centeio, enfim, a agricultura na época de Jesus, os seus inimigos concorrentes, que não queriam que o amigo, o vizinho, a fazenda do lado lucrasse, ganhasse dinheiro, eles semeavam o joio, chamado de zizanium, que era uma planta que, assim que ela brota, que ela nasce, ela é muito parecida com o trigo. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 12, 33 e Lucas 6, 44 que pelos frutos, pelas obras, pelos frutos se conhece a árvore. Então, um trigo jamais será joio e o joio jamais será trigo. A explicação dessa parábola de Mateus capítulo 13, do joio e do trigo, está no versículo 36, que fala que o campo é o mundo, o trigo são os filhos de Deus, os cristãos, os piedosos, os justos, e o joio, zizanium, a erva daninha, que não presta, só para ser ajuntada em feixes, em molhos e jogada na fornalha. E o que seria a fornalha? O inferno. E o celeiro, seria um simbolismo do céu. A parábola do trigo e do joio está falando não só de semeadura e colheita, mas também da escatologia, da volta de Jesus, que na consumação dos séculos, no juízo final, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos,
os grandes e os pequenos pelas suas más e boas obras, será um dia de acerto de contas. O pente fino, ou seja, Deus vai passar na malha fina, no funil, peneirar, ou joirar, né? A minha avó plantava muito, Dona Maria Antônia, café, trigo e milho. Então ela pegava uma peneira e ela, para separar a palha do trigo, a palha do milho e a palha, os grãos, as pedras, lixo, folha do café, ela pegava a peneira e fazia isso aqui e assoprava. Era chamado de joirar, e existe esse termo na Bíblia, joirar. Deus está peneirando pessoas. O propósito de Jesus é deixar na convivência o trigo e o joio, que ambos cresçam juntos, trigo e joio. A palavra está falando do crescimento do reino e as reações de rejeição e aderência, né? Quando as pessoas colocam a lei, a Torá, a palavra de Deus, o evangelho se alinha e abriga no coração, que tudo vem das mãos de Deus. E a reação seria os resultados, né, de rejeição ou aceitação do evangelho. Ambos crescem, trigo e joio crescem juntos. E lá no final, né, no juízo final, quando Jesus vier julgar a terra, ele vai separar os filhos das trevas, ou seja, o joio, os isânion, a erva daninha, com as suas obras más, impiedosas, pecaminosas, e o trigo. Ele vai juntar os servos, que é o trigo aí, as boas obras, e ele vai colocar no céu, no seu celeiro. E todos vamos ser julgados. Então, o trigo, o joio, ele parece trigo. Igual aquele comercial antigamente, né? Denorex, parece, mas não é. Ele parece trigo. Ele fala como trigo, como crente, se veste como crente. Há pessoas que fazem boas ações. E há pessoas boas, justas, crentes, cristãos, que fazem mais ações. Então, não são só as más ações e boas que vão determinar. É Jesus que vai separar. E os ceifeiros, os trabalhadores da vinha, da seara, né, da lavoura, são os anjos, que no juízo final vai separar quem é salvo e quem não é. Né? É assim como a parábola da rede, dos peixes, dos bodes e cabritos e as ovelhas, que vai um para a direita, ao lado de Deus, e o outro para a esquerda, no lado do diabo, Satanás, do inferno. Então vai haver uma separação. O bom do ruim, o excelente, aquele que foi obediente, foi observante à palavra de Deus, que deu bom testemunho, que produziu frutos de arrependimento e de santidade, que é o trigo, e aqueles que produzem as más obras, fruto de impiedade, desumanidade, violência, pecado, e com isso vão ser julgados e levados para o inferno, ou seja, para a fornalha, do fogo que aquece e nunca se apaga, a Guiena, né, o Tártaro ou o inferno. Aí está a explicação da parábola do trigo e do joio de Mateus capítulo 13. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, que Deus abençoe. Amém.